Meus irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Boa noite a todos. Queria fazer menção de um texto sagrado que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Nós vamos ler apenas o verso 27 em diante. Enquanto os irmãos que trouxeram a Bíblia procuram o texto, eu quero mencionar alguns nomes e, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos e ter a honra de trazer a palavra do Senhor, compartilhar um pouco sobre Cristo com essa igreja. Louvo a Deus pela vida do vosso pastor-presidente, pastor Nilton dos Santos. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Rodrigo, pastor dirigente na AD Blue do Badenfurt, onde eu vou estar ministrando no domingo, no Congresso de Missões, e foi canal de bênção para eu estar aqui com os irmãos, mas não posso deixar de agradecer ao pastor Cleito, que nos concede a honra da Santa Tribuna. Pastor Alessandro Aguiar, obrigado pela recepção. Trago um abraço do meu pastor presidente, pastor João Adair Ferreira, e do meu pai na fé, que também por muito tempo foi meu pastor, pastor Antônio Márcio da Silva. Acredito que os irmãos conhecem, um grande homem de Deus, e eu não poderia deixar de mencioná-los. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 27, é o texto que nós vamos fazer menção. Deus abençoe Diácono Domingos com toda a sorte de bênção, um amigo que Deus me deu. Atos 16, versículo de número 27, a igreja fique em costume que já tem. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Versículo 31, e eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Quem me ouve, diga amém. Coloque a sua atenção ao altar, e eu prometo que chegaremos aonde o Espírito de Deus nos confia essa mensagem. Sou o pastor Jessé Ferreira, sou de Brasília, e é uma honra conhecê-los. Amados, eu queria introduzir um pensamento de forma simplória, mas queria muito que nós pudéssemos racioná-lo nessa noite. E o pensamento é: qual seria o resultado das nossas ações mediante a permissão de Deus, diante da sua vontade, mesmo nós estando fazendo aquilo que é correto? Vou tentar melhorar. Como que nós estamos reagindo às permissões de Deus, mesmo que a sua vontade seja contrária ao que eu estou vivendo? Exemplo, no nosso meio permeia alguns pensamentos, e o pensamento é: por que é que eu passo por tanta guerra, por tanto processo, por tanto vale e deserto, sendo que eu estou exatamente no centro da vontade de Deus? Alguns até dizem: quando eu era do mundo, eu não passava por tanta prova, mas depois que eu virei crente, parece que as coisas pioraram. A verdade é que, como cristãos que somos, até a volta de Jesus estaremos em guerra. A verdade é que em todo momento nós vamos ter pelejas e batalhas. Mas o que se torna mais contraditório é por estarmos fazendo o que é certo, e aquilo que é certo resulta em nossa vida algo que não nos agrada, ou faz com que pareça que nós não estamos fazendo o que é certo. Por que eu estou fazendo esta introdução? Porque o texto ora lido, no seu contexto, vai dizer que Paulo
ele chega na cidade de Filipos. É o início da evangelização no continente europeu. E quando Paulo chega, logo o resultado é a conversão de Lídia, uma mulher que fez história no primeiro século da igreja primitiva. Mas com os passar dos dias, o verso 16 em diante diz que Paulo estava indo à oração, quando saiu ao seu encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta seguia Paulo e a Silas e clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Dentro de um pensamento antropocêntrico, eu poderia dizer, ela está elogiando a Paulo e Silas. E aqui não, eu creio que todos aqui são crentes, salvos em Jesus, mas lá na minha terra, alguns gostariam tanto do elogio que teriam um momento de mesa com aquela mulher e pediria que ela contasse mais sobre as suas palavras. Só que ela continuou, aí vai, santos homens de Deus. O texto diz que ela fez isso por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. Paulo tinha discernimento para saber que aquele espírito não falava porque gostava ou de fato queria trazer um adjetivo de forma positiva, mas Paulo sabia que ali era um espírito de adivinhação e de bajulação, aonde o homem de Deus não poderia aceitar. Então Paulo expulsa aquele espírito em nome de Jesus. A moça foi liberta, só que os seus senhores, quando viram que a sua esperança de lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os mesmo aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. A Bíblia continua dizendo que eles começaram a dizer que Paulo e Silas estavam expondo costumes que não era lícito nem receber, nem praticar. Condenação: açoitem Paulo e Silas. Agora o pensamento é: por que é que eu estou sofrendo esta condenação se eu estou fazendo a vontade de Deus? Por que é que eu estou passando por esse processo se eu quis simplesmente ajudar? Possa ser que o questionamento de alguém aqui nessa noite seja esse: eu estou fazendo o que Deus manda, eu estou no centro da vontade de Deus, mas o resultado para minha pessoa não tem sido positivo. E alguns até murmurariam, alguns até reclamariam, mas existe ainda uma geração que não precisa entender o trabalhar de Deus, mas decide confiar. Isso se chama inescrutabilidade. É impossível ao homem entender o trabalhar de Deus, mas mesmo sem entender, nós confiamos que a sua vontade, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Deus é o Deus que sabe porque permitiu tal ação, tal resultado. Eles não entendem, mas não murmuram. Eles não entendem, mas não reclamam. Eles não entendem e ainda, depois de serem açoitados, são levados a um cárcere interior, uma prisão a caráter daquela cidade de prisão máxima, ou uma cadeia, um presídio que era para homens perigosos. O ambiente que eles estão sendo levados é um ambiente para malfeitores. O ambiente que eles estão sendo levados é para homens perigosos. O ambiente que eles estão sendo levados é para homens que estão fazendo aquilo que é errado. E a pergunta é: por que, Senhor, que o Senhor permitiu eu estar neste lugar se eu estou fazendo a tua vontade?
Por que é, Senhor, que o Senhor permitiu eu estar neste lugar, se eu estou fazendo o teu querer? Por que é, Senhor, que o Senhor permitiu eu estar neste lugar, se eu estou fazendo o teu ide? A verdade é porque Deus tem um propósito contigo naquele lugar. Deus tem um propósito contigo naquela empresa. Deus tem um propósito contigo naquela escola. Deus tem um propósito contigo naquele bairro. Deus tem um propósito contigo naquela localidade. Deus tem um propósito contigo naquela família. Vou tentar melhorar para ver se você reage. Deus tem um propósito contigo neste ministério. Possa ser que não é o lugar onde você queria estar, mas é o lugar que Deus quer trabalhar com você e através de você. Oh glória, irmão, essa mão levantada me deu autoridade para profetizar em nome de Jesus. Deus, Ele trará a sua visão para aquilo que você está vivendo. Pode estar complicado no momento, mas vai ter um propósito a ser revelado na sua vida. Você acredita nessa palavra? Receba em nome de Jesus. E o que nós vamos fazer? Estamos presos. E o que nós vamos fazer? O texto diz que eles estão amarrados com o pé no tronco. E o que nós vamos fazer? Vamos murmurar? Vamos reclamar? Vamos questionar? Não. O combinado desses dois é: vamos orar e cantar louvores a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Não é o momento que me faz, mas eu que faço este momento. O adorador não é movido por situações boas. O adorador é movido em qualquer situação porque ele sabe quem ele é. O adorador sabe o peso de sua chamada. O adorador sabe o que Deus colocou em suas mãos. O adorador sabe por que ele está naquela posição. A porta está aberta, glória a Deus. Mas se ela fechar, eu continuo dizendo que Ele é santo. A enfermidade foi embora, louvado seja Deus, mas se ela permanecer, eu continuo dizendo que Ele cura. Alguns não entendem, e é por isso que quando a prova chega para alguns, eles vão dizer: vou morrer. Agora quando chega para a igreja da Debluced, ele diz: oportunidade de viver milagre. Quando a enfermidade chega para alguns, ele diz: não tem escapatória. Mas quando chega para a Debluced, ela diz: Deus ainda pode curar na terra. É Deus dizendo: se você é adorador, você não adora por ambientes. Aonde você está, você adora o nome do Senhor. Adorador não é definido por ambientes. Adorador, ele faz o ambiente da sua adoração. Não é o ambiente que faz o adorador, mas é ele que faz o seu ambiente. O texto está dizendo que ninguém pediu. O texto está dizendo que ninguém mandou. O texto está dizendo que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E detalhe, todos os presos escutavam. É Deus dizendo: adora aí que eu estou mexendo no coração de alguém lá. Me clama aí que eu estou mexendo no coração de alguém aqui que está do lado. Você ainda não entendeu porque Deus te colocou naquele bairro. Você ainda não entendeu porque Deus te colocou naquela empresa. Deus está dizendo: eu sei que está difícil, está machucando, o processo está intenso, mas tem alguém te vendo, e esse alguém que está te vendo, está vendo algo bom sair da sua boca. Então, pentecostal, não para de adorar o Senhor. Oh, glória ao Deus de Israel. Só que Deus, Ele é majestoso em suas escolhas. O texto diz que de repente, se você pode, diga de repente. Mais uma vez, diga de repente. Sobreveio um tão grande terremoto. Olha só o que a Bíblia diz. Um tão grande terremoto. Começo a pregar agora, diga amém. Um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. Tá certo que aquela região é uma região que era acostumada com terremotos, mas não com grandes terremotos. A região de Filipos era uma região que era assolada por terremotos. Aqueles cidadãos eram acostumados a verem e sentirem terremotos. Mas o texto diz que veio um grande terremoto.
terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas, oh glória, e as prisões de todos foram soltas, glória ao Deus de Israel. Deixa eu falar para você, o que seria mais fácil? Um terremoto desmoronar a prisão, pois ela era feita de terra e pedras, ou o terremoto quebrar as grades que prendiam aquela prisão? O que fazia aquela prisão ser sustentada eram os seus alicerces. E por ser um cárcere inferior, um cárcere submerso na terra, a expectativa é que o terremoto causasse um desmoronamento sobre a cabeça de Paulo e Silas. Era para aquele terremoto cair com as prisões sobre os presos, mas o texto diz que o terremoto é tão grande, mas tão grande, que ele só faz o que Deus manda. Não é para cair na cabeça dos meus servos, é só para abrir a porta para eles verem a minha glória. Oh glória, deixa eu falar para você da parte de Deus. Deus sabe a medida do teu milagre. Deus sabe exatamente o que precisa ser feito naquele lugar. Não se preocupa, porque o terremoto de Deus não veio para te matar, mas veio para abrir as portas e para você glorificar o nome dele. Quem pode adorar o nome do Senhor? Se é quinta da esperança, Deus está dizendo: tenha esperança, pois esse terremoto não te mata, mas ele abre as portas para você. Oh glória ao Deus de Israel. Mas fácil não era abrir de forma milimétrica a grade, mais fácil era causar um desmoronamento sobre aquela prisão. Mas Deus sabe porque Ele mandou o terremoto. Deus não mandou o que mandou por intervenção divina para te matar, mas Ele mandou para a manifestação da sua glória. O que era mais frágil, a prisão ou o ferro? Lógico que era a prisão, mas quem cai é o ferro, oh glória. Deixa eu liberar isso aqui. O que era mais frágil, era você ou o carro? Era você, mas quem amassou foi o carro e você saiu ileso daquele acidente. O que era mais frágil, você ou a droga? Era você, mas aí a droga permaneceu lá e você está aqui salvo na presença de Deus. O que era mais frágil, você ou a bebida? Lógico que era você, mas quem foi caído por terra foi a bebida, e você permanece intacto na presença de Deus. Deus sabe o que Ele quebra. Deus sabe o que Ele faz. Deus sabe o que Ele derriba. Deus sabe o que Ele derruba. Deus sabe o que Ele destrói. O que era mais fácil era a prisão em seu contexto inteirinho, mas Deus permitiu apenas as grades se abrirem. Porque na teoria do céu, o mais frágil está na mão de Deus, e Deus destrói apenas aquilo que te faz mal. O texto diz que as portas se abriram, e o carcereiro, ele vai tirar a sua espada e quis matar-se, cuidando que os presos tinham fugido. Só que quando ele olha, Paulo grita: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Não precise ir muito longe para explicar essa parte para os irmãos. Se tem preso e a prisão se abre, o automático é os presos fugirem. Mas quando as prisões se abrem e Paulo e Silas não saem da prisão, é Paulo e Silas dizendo para mim e para você: eu não estava orando nem cantando para a porta se abrir. Eu vou tentar melhorar isso aqui. Se eles estivessem cantando e orando para a porta se abrir, quando a porta se abriu, eles sairiam. Mas como eles permaneceram, é Paulo nos ensinando algo. Eu não adoro para a porta se abrir, eu adoro porque sei quem Ele é. Eu não adoro para Deus quebrar os alicerces, eu adoro porque sei quem Ele é. Eu não oro para Deus fazer, eu oro porque sei quem Ele é. Deus está dizendo, está na hora de nós entendermos que a adoração não está condicionada a uma petição, mas a adoração está condicionada a uma entrega que é de forma, aleluia, vertical. Você manda a glória para cima e Ele resulta em glória embaixo. Você manda a glória para cima e Ele resulta em glória embaixo. Eu não adoro para Ele fazer, eu adoro porque sei quem esse Deus é na minha vida.
Se abriu, glória a Deus. Nós não estávamos adorando para abrir, nós estávamos adorando porque nós somos adoradores. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dar aleluia? Abriu, glória a Deus, mas nós não estávamos adorando para essa porta abrir. Nós estávamos adorando porque sabemos quem Ele é. Tinha presos vendo. Se Paulo e Silas saem daquela prisão a partir do momento que a porta se abre, todos iam pensar, estão aqui porque merecem, porque estão ao ponto de fugir, mas eles permanecem, espera o carcereiro pedir luz, saltando dentro, e todo trêmulo prostou ante Paulo e Silas e tirou-os para fora. Não é Paulo que sai, é o carcereiro que os tira. Porque Deus, quando fizer na sua vida, Deus vai fazer da forma correta. Não vai haver jeitinho brasileiro para aquilo que Deus vai fazer. Vai ser da forma correta, do jeito que Deus quer. Você crê que na sua casa vai ser dessa forma? Deus vai fazer da forma correta. As portas vão se abrir do jeito que Deus quer. Não vão haver jeitinho, pastor Cleito, para aquilo que a gente precisa. Deus, Ele sabe, porque Ele vai usar o carcereiro para tirar Paulo e Silas. Quem abriu a cadeia fui eu. Mas carcereiro, por favor, tira os meus servos de lá. Tirando-os para fora. Tirando-os para fora. Oh glória. Disse, senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo. Mas espera aí, quem é livre é você, carcereiro. Então quem tinha que dizer sobre salvação é você. Como é que você está perguntando sobre liberdade e salvação para quem está preso? Você sabe o que incomoda o carcereiro é estar do lado de fora e não ser tão livre quanto você. Relevou-e que se mandará ser. Alguém já disse, culto de novo, quinta culto, domingo culto de manhã, culto à noite, culto toda semana. Mas o que incomoda quem está do lado de fora é que ele pensa que ele é livre. Mas vendo você do lado de dentro, ele sabe que você é o verdadeiro livre em Jesus Cristo, glória. Quem era para falar sobre salvação é Ele. Quem era para falar sobre liberdade é Ele. Mas ele entendeu, eu estou do lado de fora, mas eu sou mais preso do que estes que estão aí dentro. Porque as grades não impediram eles de ser livres e adoradores da minha presença. Tem alguém que é livre em Jesus Cristo aqui nessa noite? Porque se você não estiver livre, hoje tem liberdade, libertação para você, em nome de Jesus. O que eu posso fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo. Essa é a resposta. E será salvo tu e a tua? Porque Paulo está dizendo tu e a tua casa. Porque o início que você não entendeu se resultou no resultado do carcereiro. Pastor, o que Deus está me dizendo? Deus está dizendo que você não entendeu a chicotada, você não entendeu a prisão, mas tinha uma casa que Deus queria te usar para salvar. Quer levar a Síria. Tem mão para levantar? Deixa eu profetizar, querido. Deixa eu profetizar. Aqui ainda vai ter salvação em casas. Alguém ainda vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem alguém que acredita nessa palavra? Haverá salvação na tua casa, haverá salvação na tua família, haverá salvação na tua parentela. Deus permitiu o que permitiu, porque Ele sabia o que ia fazer. As cadeias vão se quebrar, os ferrolhos vão ser quebrados. Vai haver salvação. Quem pode abrir a boca para adorar? Deus está neste lugar. Se tiver um tecladista aí para fazer só um dó, um ré, um negócio aí para mim, eu termino agora. Fique de pé em nome de Jesus. Deus está dizendo assim: o que resultou
não foi apenas singular, porque o carcereiro viu o que Deus fez, mas o resultado era a sua casa. Oh glória! O terremoto é tão grande, mas é tão grande que não alcança somente quem vê. O terremoto vai alcançar até aqueles que não viram, porque Deus é fiel. Você crê que esse ano ainda é ano de salvação? Tem alguém aí em cima que acredita na palavra? Deus está dizendo: vai ter salvação lá. É crer no Senhor Jesus e vai ser salvo tu e a tua casa. O terremoto é tão grande que ele está alcançando casas nessa noite. O terremoto é pai, te quer levar a Suri, quer binar o Acer. Orecalaba, mulher de Deus, coloca a sua mão para receber perante o Espírito Santo. Eu estou apregoando aqui essa mensagem, mas Deus me direciona a você a te dizer: não pare a tua adoração, porque eu sei porque te escolhi. Eu derramei azeite sobre a tua voz e ninguém viu. Fui eu que te livrei das enfermidades enquanto tu chorava naquele quarto em secreto. E nessa noite eu venho confirmar a tua chamada e dizer para ti que os outros estados também te esperam, porque eu sou o Senhor que vou começar a movimentar o teu ministério neste lugar. Eu sou Deus que cuido de tudo e estou dizendo para ti: me adore enquanto eu faço por você, diz o Senhor dos Exércitos. Quem vem para adorar, abre a boca para dar glória para Jesus. Tem libertação nessa noite através da palavra. Você crê que a palavra liberta? Você crê que a palavra salva? Você crê que a palavra ainda cura? Tem cura nessa noite, irmão. Eu não vim para politizar aquilo que é real. Eu vim para dizer para você que esse Jesus, ele continua sendo simples, ele continua sendo poderoso e continua sendo profundo. Basta crer. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu. Oh glória, tem uma presença de Deus aqui. Tem uma presença de Deus aqui. Deus está tocando em pessoas. Tem uma presença de Deus aqui. Tem uma presença do Eterno aqui. Eu saí lá de Brasília para liberar essa palavra de forma simples para você. Basta crer, você crê no Senhor Jesus. Basta crer, você crê no Senhor Jesus. As cadeias vão se quebrar, vão. Os ferrolhos vão se quebrar, vão. As correntes vão ser soltas, vão. Mas o resultado será na nossa casa, porque o nosso primeiro ministério é a nossa família. Nessa quinta-feira de esperança, eu quero liberar para você: a sua casa vai ser alcançada pelo Senhor. Quem recebe deu glória mais alto nessa noite. Quem é calar? Homem de Deus, coloca a tua mão para receber. Já estou finalizando. Se prepara, porque Deus vai aumentar o teu doce intelectual e Deus te colocará na frente de outros homens, porque tu serás líder de líderes, diz o Senhor. Deus começará a fazer em pouco tempo, porque é necessário apressar um pouco a chamada que Ele tem na tua vida. E Deus está falando assim: vou te dar tranquilidade na vida financeira, para que você viva intensamente o que eu tenho na sua vida. Já liberei sobre ti uma unção que veio da minha parte. Só que enquanto a terra não reconhecer, eu vou continuar derramando ela no mundo espiritual. Porque uma hora o azeite físico vai descer, porque já desceu o espiritual. Mas Deus está te subindo mais um degrau e está dizendo: te prepara, porque vai ter uma apoteose de glória derramada sobre a tua vida e sobre o teu ministério. E ela começa aí agora. Quem pode adorar, levante as mãos aos céus, abre a boca para dar glória. Não vão entender, não vão saber como, mas eu sou Deus que tiro de trás e coloco na frente. Não vão entender, não vão saber como, mas eu sou Deus que ainda visita os secretos. Orai, quer levar a Síria,
Eu sou Deus que aprova o projeto, eu sou dono da caneta, eu desengaveto o que está engavetado, e sobre a tua vida eu faço o que tem que ser feito, porque o tempo é este. Eu troco tudo de lugar, mas tu é coparticipante do que eu tenho sobre este lugar. Te prepara para viver este tempo novo, pois ele começou a partir do momento que eu subi você mais um degrau. Mas nessa noite eu digo para ti, filho meu, não ficará apenas aí. Eu tenho mais, eu tenho mais, eu tenho mais, eu tenho mais. Portas que estavam travadas eu destravo agora. Aquilo que tu não tinha acesso, tu vai começar a ter acesso agora, porque eu sou Deus que estou fazendo ao teu favor. Somente mantenha a tua humildade na minha presença, porque coisas maiores virão, diz o Deus da palavra. Quem pode adorar Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro pela tua igreja agora. Eu oro pela tua noiva agora. Que mediante aquilo, Pai, que foi pregado, eu já posso contemplar no mundo espiritual as cadeias se quebrando. Eu já posso contemplar a salvação chegando na casa de alguém. Eu já posso contemplar o nome do Senhor sendo manifestado neste lugar. Quem pode já começa a orar porque Deus está aqui. Quem pode já começa a orar porque Deus chegou. Ele é para a Sírica. Cadê os batizados do Espírito Santo? Tem glória na boca da glória. Cadê a fábrica da aleluia? Fechou, está aberta. Se ainda está aberta, abre a boca para adorar o nome dele. Vai, 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 vai. Abre a boca para adorar. Eu oro pela tua igreja e creio, Pai amado, na manifestação do teu poder. Que todos que aqui estão possam receber da tua parte esse maná e levar um pedacinho para sua casa, porque o terremoto que cai sobre a nossa vida não nos destrói, mas nos vivifica. O terremoto de glória que cai não nos destrói, mas nos vivifica. Quem pode receber essa presença do Senhor, dando glória a Deus e dando aleluia? Dando glória a Deus e dando aleluia. Eu já quero fazer um pedido aos irmãos, mas antes, atrás dessa moça de preto tem uma senhora de marrom. Levante a mão, serva de Deus. Isso. Deus falou, não se preocupe, naquela casa eu tenho um homem de Deus. Porque o que eu prometi para a senhora não ficará perdido. Tem 3 anos que tu só sabe chorar e dizer que Deus é bom mesmo em meio à tempestade. E Deus diz, prepara porque vai ter salvação lá. O que eu prometi na tua casa vai se tornar realidade. E o culto de ação de graça vai chegar, diz o Senhor. Te prepara para cantar o hino da vitória, porque a maior bênção naquela casa é a salvação na vida dele, diz o Senhor. Quem pode adorar, abre a boca para dar glória, Pai. Se tiver uma pessoa, ou 2, ou 3, ou 4, independente de quantas forem, que nessa noite ouviram a palavra, e a pergunta que ecoa no seu coração, o que eu faço para ter essa salvação? Eu quero dizer para você, crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Mas se você quer, através do crer, manifestar hoje essa sua intenção, saia do seu lugar que eu quero orar por você. Tem alguém que quer voltar para Jesus ou aceitar Ele pela primeira vez? Porque Deus falou contigo? Porque se tiver, eu estou esperando aqui a primeira pessoa. Pastor, eu nunca aceitei Jesus, eu quero aceitar pela primeira vez. O momento é esse. O momento é agora. Pastor, eu aceitei, mas me afastei, mas eu quero. A primeira pessoa está vindo. Quem pode dar glória a Deus? Cadê a segunda pessoa? A segunda pessoa que quer voltar para Cristo ou quer aceitar Ele pela primeira vez. Essa aqui é a segunda pessoa. Quem pode dar glória a Deus? Dá glória a Deus mais alto. Dá glória a Deus mais alto. Cadê a terceira pessoa? A terceira pessoa está... Quem pode abrir a boca para adorar? A quarta pessoa que quer voltar para Jesus ou aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Cadê a quarta pessoa? Vem correndo, Jesus te ama. Vem correndo, Ele tem um projeto na sua vida. Vem correndo, Ele quer te salvar.
O que eu faço, pastor, é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tem mais alguém? Levante as mãos para cá. Senhor Jesus, nós abençoamos agora essas 3 mulheres que aqui estão. Pai amado, a vida delas a partir desse momento está sendo mudada. Toda opressão, espírito de morte, espírito de suicídio que te rodeou, que falou no teu ouvido, nós repreendemos agora pelo poder da fé, na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo laço de morte sai. Receba a tua cura em nome de Jesus. Nós profetizamos, Pai, uma nova história. Nós profetizamos um novo recomeço. Nós profetizamos, Pai amado, aliança no dedo, chinelas novas, sandálias novas, o nome delas escrito no livro da vida. Tudo isso para a glória do teu nome. Nós oramos assim e abençoamos ela em teu nome. Quem pode aplaudir o Senhor bem forte? 3 almas no altar do Senhor. Quem está feliz, diga glória a Deus. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênção. Que Deus possa trazer para você uma nova história. Que Deus te abençoe. Meus amados irmãos, quem pode sentar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu queria ouvir a voz de vocês, me perdoe. Creio que logo mais eu poderei, mas no momento o tempo não nos espera. Eu queria muito, amados irmãos, agradecer a Deus pela vida de cada um que está aqui. E no final do culto, eu vou estar aqui com os meus 2 livros, escritos por mim mesmo, são de autoria própria. O primeiro livro que eu escrevi há muitos anos atrás conta todo o meu ministério, ou todo o meu testemunho, que é a verdadeira liberdade. Eu aconselho todo pai comprar, ler e depois abençoar o filho e ler. Um dia eu fui um adolescente que pensava que no mundo a gente tinha liberdade, mas quando eu fui para o mundo eu descobri que lá todo mundo é preso em alguma coisa. E quando eu voltei para Cristo eu descobri que a verdadeira liberdade é o Senhor Jesus. Você vai ser muito abençoado com essa leitura, é totalmente evangelística, vai alcançar pessoas na sua casa, a verdadeira liberdade. O segundo livro que eu tenho aqui que Deus me deu é A Dor de um Missionário. Só quem sabe o peso da chamada, quando lê esse livro vai entender por que Deus permitiu o que permitiu. E na verdade, para você, homem de Deus, mulher de Deus, essa dor não veio para te matar, mas veio para te dar estrutura. Tem muita coisa ainda para Deus fazer na sua vida. Pastor, quanto que é o livro? O livro é R$35. Eu vou estar lá no final, se você quiser abençoar o projeto Criança Esperança, é comigo mesmo. É, a esperança das crianças lá de casa, amém? Você compra um livro e elas ficam com esperança. Dá glória a Deus, eu agradeço a minha oportunidade.